Fala galera, hoje a gente está aqui para falar sobre psicologia do esporte. É um tema que ficou muito em alta recentemente com as Olimpíadas no Brasil. A gente notou uma curiosidade grande do público sobre esse assunto. Parece que o esporte acaba girando muito em torno do treinador, do nutricionista e desses profissionais, mas a psicologia do esporte é essencial, principalmente no alto rendimento. Então a gente veio hoje conversar com a psicóloga Carla Di Piero, para entender melhor como funciona o trabalho dela e desses profissionais que ajudam e ajudaram nossos atletas a conseguirem ótimos resultados nas Olimpíadas. Carla, obrigado por receber a gente aqui no seu consultório. Como eu disse, a gente está bem curioso para saber como é feito esse trabalho de bastidores, porque o trabalho de vocês é uma coisa que não aparece muito, de fato, né? A gente viu atletas agradecendo aos psicólogos nas Olimpíadas, a gente sabe que muito dos resultados é devido a esse suporte, mas para o público e para quem até torce por esses atletas é um trabalho até que desconhecido, né? Bom, obrigada também pelo convite, Fred. Na verdade, a psicologia do esporte, nessas Olimpíadas, ela teve uma participação grande. Foi muito falado nas últimas Olimpíadas, né, o quanto que faltou psicológico, etc. E o COB teve toda uma preocupação em montar uma equipe de psicologia para atender a necessidade dos atletas. Então, a gente tinha 30 psicólogos trabalhando, entrando na vila, atendendo os atletas. A maioria das modalidades tinham o trabalho do psicólogo do esporte. E, como você falou, é um trabalho de bastidores, né? Um trabalho feito no dia a dia do atleta, semanalmente, trabalhando a demanda individual ou grupal de cada equipe. É um trabalho a longo prazo, então o trabalho feito com os atletas é como a preparação física, né? Tem toda uma periodização, acompanha todas as necessidades do atleta, o treinamento de base, o treinamento específico, o treinamento pré-competitivo. E ele é super importante se a gente for pensar numa preparação integral do atleta. Não basta treinar só esse corpo e treinar só a parte técnica e tática, sem trabalhar todas as questões emocionais do atleta, sem ele estar pronto para gerenciar a expectativa em cima dele, a ansiedade, o estresse que ele vai passar. Então, a gente entende como um trabalho fundamental e a gente pôde ouvir, né, no relato dos atletas o quanto que foi importante para eles, para os medalhistas olímpicos, ter feito um trabalho psicológico voltado para o esporte, para o rendimento. Porque eu imagino que, falando ainda especificamente dessas Olimpíadas, que teve uma pressão talvez um pouco maior por ser em casa, né? Os próprios atletas estavam se cobrando e existia uma torcida cobrando, né? Uma torcida bem vibrante, bem em cima ali da jogada, do momento. Sim. Então eu imagino que vocês devem ter sido bem mais requisitados também por conta disso, né? Essa era uma questão e uma preocupação que a gente teve de transformar a pressão de jogar em casa ou de competir em casa a favor. Então, como, na verdade, uma carta na manga, né? Uma motivação a mais, como uma torcida empurrando o atleta e não cobrando. Então, o trabalho foi feito nesse sentido, de ajudar os atletas a encarar a torcida como um jogador a mais, né? Como uma parceria para ir ainda mais longe. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Ouvi relatos de atletas que acharam que estavam prontos para dar conta dessa torcida e, na verdade, ficaram até um pouco assustados porque quem estava no estádio, no ginásio, na arena, conseguiu ver que a participação era muito intensa, né? Então, cada atleta sente de uma forma, né? Alguns podem se sentir pressionados, outros podem se sentir ainda mais motivados para conseguir um resultado. Então, aquele que tiver mais adaptado a essa situação, tiver treinado essa situação anteriormente, simulado de alguma forma, vai estar mais preparado para enfrentar de uma maneira positiva. E a gente conseguiu resultados importantes, né? Sim. E algumas... a palavra frustrações é pesada, mas a gente teve alguns casos de favoritos ou de pessoas que deveriam ter um posicionamento melhor em algum resultado que não rendeu. E eu não sei o quanto isso se deve só à parte psicológica, eu acredito que não, mas tem a ver isso, né? Porque a gente tinha equipes muito boas, por exemplo, a favoritíssima do vôlei masculino, que tropeçou um pouco ali no começo, demorou para engatar, e eu tenho certeza absoluta que devem ter tido um suporte psicológico, né? E a gente teve outros atletas de modalidades individuais que não se esperava muito deles, de repente foram muito longe, pegaram uma medalha. Sim. Eu acho que deve ter tido um trabalho bem pesado para equilibrar também a frustração de quem já era um favorito e não estava indo tão bem, e o contrário, né? Deve ter um trabalho parecido para quem não deveria, talvez, ter tanta expectativa e estava indo muito bem e talvez não sabia como lidar com aquilo, né?
Na verdade, foi a minha primeira Olimpíada trabalhando em loco e eu aprendi uma coisa, que a Olimpíada, o buraco é muito mais embaixo, tudo pode acontecer, mesmo se você tiver planejado absolutamente tudo, podem acontecer vários imprevistos e todo mundo chega lá o mais treinado possível. Não dá para você contar com favoritismo, né? Pelo contrário, eu acho que ele é muito perigoso, porque deixa o atleta numa zona de conforto, né? De que, puxa, eu vim bem, então quer dizer que eu posso vir bem na competição também, nas Olimpíadas, e eu acho que não funciona bem assim. Então, o atleta, e eu estava te dizendo isso antes, né? Eu acho que todo mundo chega lá muito bem fisicamente, muito bem preparado. E algumas coisas vão fazer a diferença, né? Eu acho que uma delas é a atitude que o atleta tem na hora da competição. De tomada de decisão, de como que ele vai se impor diante do seu adversário, de coisas que ele vai precisar realizar, que se ele pensar 2 vezes, ele pode perder a oportunidade de fazer o melhor dele. Em várias competições, né, alguns segundos, alguns milésimos de segundos ou 4 minutos que você tem que definir um treinamento de 4 anos que você fez dentro do ciclo. Então, é muito difícil. Quem ganha uma medalha merece de verdade parabéns. Porque teve que controlar tantas variáveis que não foi só o treinamento, a alimentação e o sono, né? Foi tudo que ele sentiu, tudo que ele precisou tomar de decisão e gerenciar, não só a sensação dele, mas como o treinador dele está sentindo e como que as pessoas ao redor estão sentindo. Às vezes as pessoas esquecem que atleta tem família e a família tem uma participação fundamental, ajudando ou às vezes pressionando, atrapalhando. Então o atleta gerencia tudo isso, precisa dar conta de muitas coisas, né? Não é só o treino dele e a comida dele. Então você imagina, a pessoa que ganha a medalha, ela conseguiu usar todas as variáveis a favor dela e chegar no ápice e ser o melhor do mundo. Então, parabéns, né? Os ganhadores das medalhas, muito parabéns. A gente viu muitos atletas conseguindo tempos ou números ou distâncias que eles nunca tinham conseguido na carreira deles. Exato. Em nenhuma competição, seja mundial, classificatória. Na Olimpíada foi o melhor resultado da vida da pessoa, né? Então é o que você falou, eles estão muito bem preparados e dando o máximo, né? Exato. Ninguém poupa lá, né? Ninguém, não tem assim, que eu vou dar uma... Não dá, né? Não, aliás, não é o momento Nunca. de poupar absolutamente nada, né? Ali é o momento de aparecer o que você pode fazer de melhor. E assim, transportando para a realidade de quem não vai nunca para uma Olimpíadas como a minha, a não ser assistir, era interessante porque a gente percebeu muita gente curiosa com esse trabalho de psicólogo do esporte. Eu vivo em um meio cercado por pessoas que praticam muito esporte de modalidades diferentes e para esse público parece ainda mais distante a psicologia do esporte. Eu não sei se é possível você sintetizar o quanto isso também é possível ou é importante para mim, para uma pessoa comum, que nunca vai buscar uma medalha olímpica, mas Sim. que tem uma vida pessoal, que tem N coisas para conciliar junto com a sua paixão ou dedicação no esporte.